Boa noite para quem está chegando aí agora. Vou dar uns 5 minutinhos para começar o conteúdo. É rapidinho, pessoal. Só segura um pouquinho aí. Começo já, tá bom? Tô com uma porcaria de uma música na cabeça. A música do Gummy Bear. Me lasca, bicho. Música feia da porra. Só dar um tempinho aqui pro pessoal chegar, tá bom? É rapidão, rapidão. Cadê? Compartilhar aqui pra rapaziada. Ok. Acho que é suficiente. A gente começa já, vamos rapidinho mesmo. E aí, Tata, tudo bom? Beleza? Vou começar já a falar aqui, rapidinho. Tô esperando o pessoal chegar, que tem um pessoal que tava contando aqui. Eu preciso... mais uma informação que eu tenho que dar pra vocês é o seguinte. O comentário de vocês chegar pra mim com um delay de mais ou menos 1,5 minutos. Aí pode ser que eu demore um pouquinho pra responder, mas não é porque eu não tô prestando atenção, não. É porque tem um atraso mesmo. É típico dessa plataforma aqui, tá bom? Eu vou começar agora. Acho que já tá bom já. Deixa eu botar aqui em tela cheia. Vamos lá. Deixa eu passar. É isso mesmo. Vamos lá. Acho que já dá. É o seguinte, pessoal. Essa foi uma palestra, na verdade. Começou com uma palestra que eu dei lá no Grupo de Estudos Olavo de Carvalho, Pernambuco. Só que aí o pessoal da Confraria do Vital me convidou para prestar isso em um curso de 3 aulas. Cujas 3 aulas eu só dei 2 até agora, falta da terceira. E infelizmente a primeira aula a gente não conseguiu gravar, houve uns problemas técnicos lá na hora e só deu para o pessoal acompanhar quem esteve presencialmente. Aí por causa disso eu resolvi postar essa primeira aula aqui em live, né? Já que está todo mundo em casa e tal, e é um assunto que pode parecer que é pouco pertinente. Alguém pode perguntar assim, o que é que tem a ver uma foto da Torre de Babel e o cara colocar a salvação pelo Estado, esquerdismo, anticristão, o que é que isso tem a ver com esses tempos que a gente está fazendo? A gente preocupado com o negócio de Covid-19 e esse tipo de coisa, e eu venho para explicar que isso tem tudo a ver, só tem a ver. Só que, assim, é uma abordagem bem longa, eu vou atravessar toda a história, obviamente que, como eu disse, essa é a primeira aula. Eu não vou dar todo o conteúdo nesta, mas certamente vocês já vão... Quem já está mais por dentro, quem é estudioso de história, ou quem conhece alguma coisa de história, à medida que eu vou passando, já vai fazendo aqueles links, sabe? Já vai entendendo que tem correlação com aquilo que a gente está vendo hoje em dia. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Bom, é isso aí. Vamos lá. Deixa eu começar logo. Tem que ajeitar aqui que eu estou administrando tudo, tá? A salvação pelo Estado. Por que o esquerdismo é anticristão? Esse conteúdo que eu venho apresentar, ele não é um conteúdo proselitista, nem cristão e nem de direita, porque são as duas coisas, né? Obviamente, mas eu não venho aqui para fazer uma acusação ao pessoal da esquerda, mas é uma constatação. Como eu disse, eu vou atravessar a história e vou apresentar a vocês inúmeros fatos e inúmeros indícios, inclusive indícios atuais, agora do momento atual, que comprovam que o motivo pelo qual a mentalidade revolucionária, a qual a esquerda é parte hoje em dia, houve uma época em que a esquerda era, como é que eu posso dizer, uma fração da esquerda era da mentalidade revolucionária. Hoje toda a esquerda está englobada na mentalidade revolucionária e parte da direita, inclusive. O que dizer dos libertários, por exemplo, que são os direitistas revolucionários. É por isso que é muito comum hoje em dia algumas pessoas se referirem fulano que os liberais ajudam a esquerda, os libertários ajudam a esquerda. Isso é porque as pessoas estão entendendo que esquerda e mentalidade revolucionária são a mesma coisa. A esquerda é parte da mentalidade revolucionária, mas a mentalidade revolucionária abrange e transcende a ideia de esquerda. E o que é que isso tem a ver com a Torre de Babel? Que é essa imagem aqui, logo no começo que vocês veem aqui, é a imagem que ilustra a capa do meu curso, né? Porque a Torre de Babel é o primeiro evento revolucionário da história da humanidade, ou pelo menos da história da humanidade após o reinício dela, né?
Porque se você pegar a Bíblia lá, você vai ver que após o dilúvio, a primeira narrativa dada é a narrativa da Torre de Babel. E eu entendo a Torre de Babel como o primeiro evento revolucionário da história da humanidade, após, como eu disse, após o dilúvio. Né? Porque o primeiro evento mesmo, vamos dizer assim, revolucionário, foi a revolta de Lúcifer. Ali foi o primeiro evento revolucionário. Né? Talvez o segundo tenha sido a queda de Adão e Eva. Mas o que você tem que entender é que quando você vai ler a Bíblia, você está tratando não só de um livro de história, não só um livro da revelação divina, mas também de um livro simbólico. Os dados que estão ali, eles não são aleatórios. A maneira como os dados são descritos não está ali por acaso, a ordem não é por acaso, os elementos, aquilo que é apresentado, nada disso é por acaso. E para você ter uma ideia da importância que o simbolismo tem por trás das palavras que estão sendo dadas para você, é que a gente faz coisas de forma simbólica, a gente sequer se atina para isso. Eu, por exemplo, eu sou ateu, eu fui ateu, né, até os 30 anos de idade. Eu tenho 36, fiz 36 agora, dia 13 de maio. Até os 30 anos de idade eu era ateu. E fui convertido recentemente, hoje eu sou católico. E isso me dá uma certa liberdade para fazer algumas perguntas que para muitas pessoas que já vivem nesse meio já, às vezes é um motivo de vergonha, porque a pessoa pensa assim, todo mundo já sabe disso, então eu não vou perguntar para não parecer um idiota, né? Se eu não sei, depois eu arrumo uma maneira de descobrir. Eu tenho essa liberdade, por ter sido convertido depois de velho, eu posso parecer um idiota na frente de todo mundo. E uma das perguntas que eu sempre fazia era o seguinte: por que raios todo mundo, quando vai se referir a Deus, aponta para cima ou olha para cima? Porque assim, isso não faz muito sentido, já que Deus, ele engloba tudo, todas as possibilidades estão contidas nele, né? Então, não é que Deus está em cima, mas o em cima é que está em Deus. Um em cima, um embaixo, para todos os lados, tudo está contido nele, né? Como na própria Bíblia diz. Nele estamos, nos movemos e somos. Ou seja, está tudo incluso em Deus. No entanto, a gente aponta para cima para se referir a Deus. Soa esquisito se a gente, por exemplo, apontar para baixo e se referir para Deus, né? Isso acontece por causa de simbolismo. Por quê? Porque sempre que você olha para qualquer extensão ilimitada, para um alcance infinito, onde você não sabe onde é que aquilo vai dar, você termina no firmamento, na abóbada celeste. Se você chegar na beira do mar, por exemplo, e olhar até onde sua vista vai, você termina no firmamento. Se você olhar para o céu, você termina no firmamento, na abóbada celeste. Se você olhar para uma planície, você termina no firmamento. Ou seja, o firmamento circunscreve a nossa realidade. Então, quando a gente aponta para cima, não significa que Deus está literalmente em cima da gente, mas que Ele está circunscrevendo todas as possibilidades, e inclusive a nós. E o que acontece? Na narrativa da Torre de Babel, se você for lá ver na Bíblia, você vai ver que os filhos de Sem, que são um dos descendentes de Noé, antes disso, né, antes do dilúvio, o mundo ele vinha dos descendentes do próprio Caim, né, do próprio Adão e Eva e tal. E esse pessoal começou a se comportar de uma maneira que não agradou muito a Deus, e Deus resolveu começar tudo de novo. Separou Noé, que era um homem fiel a ele, um homem obediente. Noé levou sua família e tal, ficou protegido na arca, e daí Deus subiu todas as águas, matou todo mundo. Noé salvou os animais que eram puros, né, porque haviam animais impuros, ou seja, animais que tinham sido modificados geneticamente, assim, cruzamentos que não eram para ocorrer, entendeu? E esses animais sumiram. E daí Deus começou tudo de novo, permitiu o homem começar tudo de novo. E daí os descendentes de Noé, e mais especificamente os descendentes de Sem, eles chegam no vale de Sinear, que é um vale, ou seja, presta atenção nesse detalhe, é uma parte descida, ou seja, uma parte mais baixa do que o normal. Eles se juntam lá e usam betume e tijolo, muita atenção para esse detalhe, porque são elementos da terra para construir uma torre, esta torre aí que vocês estão vendo aí na tela, que visa atingir o céu, o transcendente, aquilo que está além daqui. E eles queriam colocar o seu nome lá nos tempos dos tempos, e dessa forma também evitar um possível futuro castigo de Deus. Caso Deus mudasse de opinião e resolvesse encher a terra de água de novo, eles poderiam subir na Torre de Babel e se proteger da ira de Deus. Ou seja, a gente vai se rebelar contra a possível vontade divina, né? Deixa eu fazer uma pausa aqui para eu olhar como é que está o chat, porque pode ser que eu tenha algum atraso aqui. Cadê? Boa noite, Eric, tudo bom, meu irmão? E aí, Thiago, valeu, meu irmão. Eu peço para vocês que compartilhem, por favor, o conteúdo da live. Eu dei uma pausazinha aqui para poder ver como é que tá o chat, porque como eu disse a vocês, eu recebo com muito atraso, sabe? O chat lá. Deixa corrigir o negocinho, eu continuo já já. 30 segundos só, tá bom? Aqui. Vamos lá de novo.
Pronto, como eu estava dizendo. Aí a torre, eles visavam construir uma torre para atingir o firmamento, se proteger de um possível castigo de Deus e daí ir contra a vontade divina, né? E o resultado, obviamente, foi um desastre. Deus foi lá e gerou confusão nas línguas. Deus não gostou nada disso, né? E foi loucura, confusão, e no final todo mundo teve que fazer o que Deus tinha dito que era para fazer. Se espalharam pela terra, confundiram-se as línguas, tiveram que criar outros métodos e tal. E o que raios isso tem a ver com a nossa estrutura hoje, a nossa estrutura política hoje? O que é que isso tem a ver com esquerda e direita? Hoje, ainda hoje, o homem continua tentando criar novas torres de Babel. Só que hoje não existem várias, existem diversos planos de superar, de atingir a transcendência usando elementos apenas da imanência. E essas ações do homem de fazer esse tipo de coisa, elas não estão escondidas, não é um negócio assim, ninguém pode saber, é um plano hiper secreto e tal. Não, ela está a olhos vistos, só que você precisa da chave certa para ver. E muitas vezes basta você ter duas imagens, uma do lado da outra, e a ficha já cai na hora, como por exemplo essa daqui, ó. Isso aqui é a sede do Parlamento Europeu, em Bruxelas, né? Essa é da ONU, né? E pode prestar atenção que não é coincidência que ele é igualzinho à Torre de Babel, dessa ilustração aqui do Peter Bruegel, se não me engano. Isso não é coincidência, isso aqui não é por acaso, não aconteceu de repente eles construíram o prédio de Bruxelas e, eita, minha nossa, ficou igualzinho àquela Torre de Babel. Não, é porque essas pessoas aí que estão tentando controlar, criar um governo, isso que eles chamam de governança global, essas pessoas possuem uma cosmovisão diferente da minha e da sua. Você que é cristão aí, que está me ouvindo. E muitas vezes você é ateu, mas pensa como um cristão. Se você acredita que a estrutura da realidade tem algum sentido, parabéns, você já é cristão, você só não sabe disso. Porque as pessoas que acreditam numa governança global, elas têm uma cosmovisão completamente diferenciada da minha e da sua. E, como eu disse, existem demonstrações mil que a gente pode ver em diversos lugares, como por exemplo, isso aqui é a capital, isso aqui é a cidade chamada de Astana, né? Eu coloquei o nome aqui embaixo, cidade de Astana. Isso aqui fica lá no Cazaquistão. Eu não sei se hoje ela é a capital do Cazaquistão, mas ela foi feita para assim ser, para ser a capital de um governo global, de um futuro governo global. E você pode prestar atenção que a estrutura dessa cidade era muito peculiar. E não é por um acaso, não é por razões estéticas, é por razões religiosas. Esse pessoal aí, essa grande elite global, ela tem uma religião, ela tem uma cosmovisão completamente diferente da minha e da sua. Isso aqui é uma representação que você está vendo neste momento aqui na sua tela, é uma representação de Jaquim e Boaz. São dois símbolos maçônicos, são dois pilares que fazem referência ao templo de Salomão. Aquela casa lá atrás, se não me engano, aquela é a sede do governo, e ela faz uma referência ao arco real. Eu vou mostrar uma imagem seguinte, vocês vão entender. Pronto, isso aqui, ignore os elementos das bordas, assim, depois dos pilares, sabe? Mas só os pilares e o arco real, que é o que importa aqui para você entender. O que eu estou dizendo é o seguinte, isso que você está vendo aqui, na cidade de Astana, é um elemento religioso. E é um elemento religioso que é a sede de um governo. Ou seja, é a sede de um poder terreno unido a um poder transcendente. É a junção do betume e do tijolo tentando alcançar o céu. O que vocês estão vendo aqui é uma nova Torre de Babel também. Lá atrás, eu não sei se está dando para ver aí pela definição que vocês estão usando aí na tela, depois daquela sede do governo, tem uma torre, eu tenho que olhar aqui de meio de lado por causa da posição que está a câmera. Tem uma pirâmide, perdão, e vocês vão ver no próximo slide aqui, ó. Esta pirâmide aí que vocês estão vendo agora na tela, ela não foi construída pelos egípcios antigos, ela foi construída agora com os métodos normais. Tudo isso aqui foi feito, inclusive ele está sob reforma, né? Você vai ver que tem uns andaimes aí do lado e tal, e tem um pessoal trabalhando nesse momento. E isso aqui não foi feito por razões estéticas. Quando você vê um obelisco, por exemplo, lá na sede de Washington, ou quando você vê um obelisco, por exemplo, aqui em Pernambuco, eu moro em Pernambuco, quem foi já na feirinha de Boa Viagem, lá tem um obelisco. Aquele obelisco não está lá porque alguém acha muito bonito aquele pedaço de pau erguido assim em pé. Não, é por razões religiosas. Isso aqui é um templo religioso da religião do pessoal das elites que controlam hoje em dia que controla o mercado de capital, que controla o governo, que controla, enfim, controle de vacina, esse tipo de coisa, entendeu? A gente vai começar agora que esse conteúdo que eu apresentei a vocês foi praticamente uma prévia, só para poder dar para mostrar para você que isso tem ligação com o presente, porque agora eu vou recuar para o período antes de Cristo, e a gente vai tentar entender como é que funciona a cosmovisão
das pessoas que viviam antes de Cristo. Porque hoje em dia a gente tem um hábito incomum de acreditar que as coisas eram assim antes, porque antes foi há muito tempo. É o cronocentrismo. É você achar que a evolução a evolução antropológica do homem, ela ocorrerá com o simples passar do tempo. O tempo passa e as pessoas vão evoluir e tal. A gente gosta de acreditar hoje em dia que nós somos, via de regra, muito mais inteligentes, muito mais cultos, muito mais capacitados a entender a realidade do que o homem da antiguidade. E isso é incrivelmente falso. O que a gente tem hoje de muito melhor do que o homem da antiguidade é a abastança. Hoje, qualquer cidadão, eu, por exemplo, eu consigo fazer 3 refeições por dia, coisa que um homem da antiguidade talvez não pudesse. Eu consigo estar gravando uma live aqui, usando material, enfim, vocês entenderam, né? A gente é muito mais abastado de coisas, de coisas à nossa disposição, mas isso não significa que a gente é mais culto do que o homem da antiguidade. Agora, a relação que o homem da antiguidade tinha com o cosmos era definitivamente uma relação totalmente diferente da nossa. Esse barulhinho é a minha filha que está brincando lá dentro. É uma relação completamente diferente da nossa. Perdão, que eu molhei a garganta. O homem da antiguidade, ele entendia. Sempre que você vai avaliar a religião da antiguidade, você vai ver que a religião dos antigos se confundia com a história de vida daquele grupo tribal, daquela comunidade, né? Se você perguntar para um homem da antiguidade, para um índio, por exemplo, como é que foi criado o universo? Aí ele vai começar a contar uma história, que aquela história sempre culmina na criação, no nascimento do povo dele. Ou seja, a criação do cosmos, de toda a realidade, ela também está intrinsecamente ligada com a relação com a criação daquela tribo. É por isso que as religiões antigas são tribais. Elas começam como religiões tribais, né? E essa imagem que você está vendo aqui, eu faço uma pergunta, né? Como era a relação do homem com o cosmos, ou divindade, antes do advento de Cristo. Essa imagem que você está vendo aqui é uma estátua, essa bicho aqui com a cabeça de Anubis, na verdade não é a cabeça de boi, né? Mas faz referência a Moloch. Moloch era uma deidade dos cananitas. Eles entregavam para... Porque a relação que os povos tinham com a divindade era o seguinte: a divindade criou aquele povo, criou todo aquele mundo, ou então enfrentou alguma força primordial, venceu aquela força primordial e, por um ato de bondade, criou aquele povo. E ao criar aquele povo, ela deu uma série de regras. Disse assim: vocês têm que conviver de tal forma. Se vocês conviverem diferente, eu vou arrumar uma maneira de ir atrás de vocês. Eu vou castigá-los. E daí eles tinham que arrumar uma maneira de se desculpar com aquela divindade. Então eles tinham que fazer alguma coisa para pagar de volta. Eu não sei se esse é o motivo pelo qual os povos são chamados de pagãos. Eu não sei se é por isso, tá? Eu citei aqui, foi uma coincidência, agora que veio esse negócio na cabeça. Deixa eu ver um pouquinho aqui o chat, para não ficar fazendo um voo cego. Se tem muita gente aqui falando. Beleza, vou continuar aqui. Vou fechar essa janela aqui para não ficar consumindo memória, tá? Sim. Aí os povos da antiguidade, eles, nesse exemplo aqui específico, onde eles estão fazendo culto a Moloch, eles pegavam o que havia de melhor e mais puro neles e dava para Moloch e dizia assim: aqui, tome, a gente te dá isso aqui, mas por favor nos dê uma boa colheita, por favor nos permita vencer essa guerra, por favor permita-nos vencer essa adversidade, essa doença que abateu sobre o nosso povo e tal. Eu não citei a doença por acaso, é justamente para vocês começarem a refletir. Eu estou colocando uma formiguinha na cabeça de vocês, no meio do circuito de vocês, para vocês começarem a comparar o que acontecia com o homem do passado e o que é que está acontecendo hoje. Eles, para vencer determinada doença, eles davam o que eles tinham de melhor, inclusive suas crianças. E havia uma relação em que o sacrifício, ele não pode ser uma coisa indolor, não pode ser uma coisa que, assim, eu fiz e passou. Não, ele tem que ser sacrificado. Aí, então essas crianças, elas eram jogadas numa pira. Você percebe aqui no desenho aqui que embaixo de Moloch tem um fogo subindo e tal, tem uns caras tocando uns tambores e tem alguns tocando umas cornetas e tal. E essa criança era jogada viva dentro da fornalha de Moloch, né? No próximo slide você vai ver melhor. Aqui é Moloch mesmo, no outro parece ser uma outra representação. Você percebe que no ventre dele, é claro que essa imagem está com uma dimensão meio esquisita, porque é como se ela fosse um pouquinho maior só do que um bebê, e não era, a estátua era grande, sabe? Aí o bebê era jogado dentro dessa pira no ventre dele, vivo, obviamente, e obviamente era uma coisa muito cruenta, né? Cruel, é sofrido até de imaginar. No entanto, o mundo da antiguidade, ele era realmente muito sofrido, sabe?
E como eu estava dizendo a vocês, não é uma questão só de ser antigo, porque quando eu falo antiguidade, às vezes dá a impressão que é só por causa do tempo que passou, e não é isso. Porque a gente pode verificar no próximo exemplo, aqui nesse slide dos astecas, eu coloquei um texto aqui embaixo onde eu digo cronologicamente depois, antropologicamente antes. Por quê? Os astecas, eles foram encontrados em 1305, a gente chegou, foi mais ou menos 1350, uma coisa assim. Foi 1300 e pouco. Ou seja, recentemente, né? Em comparação a toda a história da humanidade, faz relativamente pouco tempo. E, no entanto, eles viviam do mesmo jeito. Os astecas, eles, para poder conseguir uma boa colheita, para vencer uma guerra, enfim, eles faziam as mesmas coisas. Não era uma questão de tempo. E também tem aquela outra história. Não é porque eles estavam isolados. Não, é porque eles não tinham um fator assim, civilizacional neles. Não foi apresentado a eles. O que eu estou querendo fazer em relação é o seguinte. Não havia sido apresentado a estas pessoas a revelação. Eles não tiveram contato com a revelação. Eles não tiveram contato com Cristo. Por causa disso, eles agiam tal qual como qualquer outra civilização agia antes do Cristo. E o que é que acontece? Nesse exemplo aqui, você está vendo, tem um sacerdote vestido de vermelho, né? E os outros que são assim, ajudantes, né, do sacerdote. E aqui ele estava fazendo sacrifício ritual, eu não sei do tipo específico, mas eles também faziam, por exemplo, quando havia um eclipse, quando havia um anúncio de um eclipse, eles, por medo, que acreditavam que o eclipse era o anúncio que o Deus deles estava querendo acabar com o mundo, então para evitar que acabe, por favor, não faça isso e tal, a gente saía cortando cabeça ou arrancando coração de gente, né? Tem um filme que é muito massa, velho, é difícil de encontrar hoje em dia, eu assisti faz bastante tempo, o nome desse filme é Apocalipto, eu não sei se vocês já assistiram. Apocalipto, ele é todo em maia. Eu sempre me confundo Azteca, Maia e Inca, mas assim, a regra vale para os três, né? Esse filme, ele é todo em maia, se não me engano, você só tem ele legendado, né? Porque ele é falado em maia, ele foi muito bem produzido, se não me engano é por Mel Gibson, que conta a história de um determinado povo que vive em um determinado lugar e tem uma tribo maior. E essa tribo maior, quando chega na época dos jogos de guerra deles, quando chega na época de fazer rituais, né, religiosos, eles começam a pegar, vão nas tribos menores, pegam os homens de lá e fazem cativo. As mulheres também. As mulheres eles vão usar como escrava sexual, como, enfim, escrava normal mesmo. E os homens eles vão usar para esse tipo de coisa, para fazer sacrifício ritual, para arrancar o coração deles, né? E a cabeça também, dependendo do ritual que eles fossem fazer. Esse tipo de prática era comum. Porque, às vezes, quando eles tinham que fazer um sacrifício para, por exemplo, para fazer com que o eclipse acabasse, eles começavam um sacrifício numa determinada hora do dia. Aí ia pá, 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 pá. Só que saía acabando os espólios de guerra, vamos dizer assim, os homens que eram espólios de guerra. E chegava uma hora que eles não tinham mais quem pegar. Então eles começavam a pegar dentre eles mesmo. E por razões óbvias, o nobre não iria pegar o povo nobre. E também não iria pegar os sacerdotes. Então sobrava para quem? Nós, exatamente. Sobrava para o povão. O povão ia ser sacrificado. Mas era por uma boa causa, era em nome de proteger. Pô, você prefere o quê? Que o mundo acabe? Você prefere que Deus acabe com tudo aqui? Não, então vamos salvar vidas. Entregue-se. Entregue o seu coração para nós. Fique em casa não, pô. Entregue o seu coração para nós, para a gente salvar vidas e tal. E daí os caras iam ir, eles arrancavam o coração dos caras até que o eclipse passava, né? E isso acontecia, como eu disse, em 1350. Muitos e muitos anos depois daquilo que os cananitas estavam fazendo com Moloch. E o que eu quero dizer para vocês é que isso não acontecia, isso acontece hoje, na prática. E eu nem estou falando só de forma metafórica, porque vocês já entenderam a metáfora aqui que eu estou fazendo um link com eventos modernos, né, eventos contemporâneos, melhor dizendo, mas eu não estou só falando disso, eu estou falando de sacrifício ritual mesmo. Tem gente fazendo sacrifício ritual hoje. A prova disso, se você procurar, você procura na internet depois, Pizzagate, Clinton, e você vai chegar nesse tipo de coisa aí. É um negócio muito bizarro, uma parada muito barra pesada. Para quem está trancado em casa e está cheio de problema na cabeça, eu não aconselho procurar esse tipo de coisa, porque é pesado, entendeu? Vamos continuar o assunto. Isso aqui é um outro slide que eu coloquei, é quase uma anedota, né? Aqui tem escrito governo protegendo-nos do aquecimento global desde 1350. Olha aqui como é que eles fazem para proteger a população do aquecimento global. E hoje em dia eles fazem para proteger do coronavírus. Estão sacrificando a população, deixando todo mundo morrer de fome, morrer de inanição, para poder proteger a gente do coronavírus, né? E usar inclusive aquela máscarazinha que não serve para bulhufas. Assim, é até fácil de provar que aquela máscara não serve para nada, mas eu não vou falar sobre isso para não destoar um pouco do assunto. Deixa eu beber um golinho d'água aqui rapidinho.
Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui, que o chat não está aparecendo para mim. Eu estou fazendo praticamente um voo cego. Cadê? Bom, vou continuar. Apocalipse, é isso mesmo, Jacaúna. Esse filme aí, esse filme é do caralho. Cadê? O livro de Enoch é muito bom. Eu nunca li o livro de Enoch, Visclay, mas já me falaram muito sobre ele. Deixa eu continuar aqui. Vamos lá. Cadê? Isso. Continuando. A imagem que vocês estão vendo aqui é o... Eita, eu acho que a internet tá ficando ruim, né? Não? Tá não. O Império Romano. A pergunta que eu faço, eram os deuses governantes? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Nessa imagem aqui que vocês estão vendo César, ele está vestido de vermelho, ele está com o rosto pintado vermelho e ele está com essa coroa de louros aqui, que não são louros mesmo, né? É feito de ouro. Por quê? Por que ele está nessa condição especificamente? Essa imagem que vocês estão vendo é a imagem da série da HBO, Roma, ou Império Romano, eu não lembro mais, faz tempo que passou essa série. Nessa imagem aqui é o César indo discursar para uma multidão após uma grande batalha, uma grande vitória. E ele vai desta forma porque ele aí não é só o César, não é só essa figura de carne e osso que está aí. Quem está aí é o próprio Júpiter Capitolino encarnado. E quem é Júpiter? Vocês lembram que no começo da aula eu estava explicando para vocês que os deuses da antiguidade, eles se confundiam. A história da criação do cosmos se confundia com a história da criação daquele povo. Ou seja, eles tinham uma relação direta com a deidade que criou o universo. Via de regra, o chefe de estado deles também era um sacerdote. O César, ele era exatamente isso. O César era uma representação do próprio Deus na Terra e também a autoridade máxima de estado. E isso implica que desobedecer uma lei criada por César era a mesma coisa que desobedecer um mandamento divino. Você não estava desobedecendo a autoridade estatal, não. Você estava desobedecendo o próprio Deus. E como é que os romanos chegaram a essa religião? Os romanos, eles entraram em guerra com os gregos, né? Como vocês sabem. E os gregos, eles eram superior culturalmente aos romanos. Eles não eram superior belicamente, na porrada mesmo. Na porrada, os romanos vieram e pau nos gregos. Só que, culturalmente, os gregos eram tão superiores que os romanos se helenizaram. Porque os gregos eram chamados de povos helênicos, né? Porque eles advieram, eles são descendentes de Helena de Troia. E os romanos, eles são descendentes de Longínquo, né? Descendente de Enéas, que fugiu de Troia. E através do tempo ele vai produzir Rômulo e Remo, né? Na linhagem dele. Rômulo e Remo vai ser alimentado pela loba e vai criar Roma, né? Aí o que é que acontece? Quando os romanos se helenizaram, eles pegaram o panteão grego e converteram. Eles absorveram não, né? Eles foram absorvidos culturalmente pelos gregos e mudaram os nomes. No panteão grego, a dualidade, a disputa dual, a briga, porque quase toda religião ela tem uma dualidade, sabe? A dualidade do panteão grego era entre Cronos, que é o deus do tempo, que é por isso que a gente fala cronômetro, é por isso que eu falei cronologicamente antes, é por isso que a gente... Toda referência que você vê que faça Cronos, esse negócio é de Cronos, o titã do tempo. O titã é uma força primordial, é uma força que vem antes da própria estrutura organizacional do universo. Quando tudo ainda era meio caótico, tinha essa força primordial lá. Cronos era isso, era uma força primordial. E o que é que Cronos tinha de tão peculiar? O Cronos, ele é representado sempre com uma gadanha ou uma foice. Você vai ver inúmeras imagens, eu não tenho nenhum slide aqui agora para mostrar para vocês, mas ele carrega uma gadanha, uma foice. Sabe? Aquele negócio que você corta mato, um pedaço de pau com aquela foice assim, pronto, ele é representado com aquilo ali. A foice da morte, por exemplo, é a foice do Cronos, né? E o Cronos, ele comia os próprios filhos. Ele pegava os próprios filhos para evitar que eles tomassem o seu lugar, ele pegava os seus filhos e se alimentava deles. Ele consumia a força vital dos próprios filhos. Não à toa que existe a representação de Moloch, que também é uma representação de Baal, que é um tipo de demônio, que é aquele que eu apresentei para vocês no começo da palestra, que ele se alimenta dos filhos daqueles povos, né? Isso não é por um acaso, tá? Isso você vai ver durante a segunda aula do curso, você vai ver que isso passa pela história e vem bater hoje, um dia. O que acontece? Cronos, ele teve vários filhos, e dentre desses filhos, a sua esposa, eu me esqueci o nome dela, ela, para esconder o filho, para evitar que o seu marido comesse outro filho dela, ela deu uma pedra para ele. Cronos comeu essa pedra,
Hoje tem gente que acredita, veja que coisa curiosa, que acredita que a Kaaba, aquela pedra que está lá, aquela pedra preta que os muçulmanos ficam circunscrevendo, tem gente que acredita que aquela pedra ali é a pedra que Cronos comeu. Eu não sei se é verdade, eu só ouvi essa história, tá? Foi uma peculiaridade que eu citei. O que é que acontece? Ela protegeu o filho dela, que é Zeus, num local onde nem era a terra e nem era o céu, ela ficava no meio do caminho. E daí ele conseguiu crescer, ficou forte e depois deu uma bebida diferente para Cronos. Cronos regurgitou os filhos que havia engolido. Foi Hades, Vênus, se não me engano, e mais outros, não me lembro, Netuno. Esqueci. Poseidon, sei lá. Poseidon, é isso mesmo. Netuno é de Roma. Poseidon, enfim. Aí Zeus vai, enfrenta o próprio pai, o vence e o mata. E salva os seus irmãos, e por isso ele é levado à condição de rei dos deuses. Ele é o deus dos deuses, e é ele quem cria o povo grego. O povo grego é descendente direto de Zeus, de acordo com o que eles acreditavam. Os romanos é a mesma coisa, só trocaram os nomes para referência aos planetas. Quem é Cronos na mitologia romana? É Saturno, planeta dos anéis, ou Senhor dos Anéis. Não é por um acaso que o Senhor dos Anéis é Sauron, e ele tem aquele olho, e não é por acaso isso também não. Se você for agora e olhar na internet as fotos que tiraram recente de Saturno, num dos polos de Saturno existe um cubo, na verdade é um hexágono, que visto dependendo do ângulo você pode ser um cubo, né? E do outro lado existe um olho, porque na verdade é uma formação, uma tempestade de vórtice que cria um desenho parecido com um olho. Aí o Senhor dos Anéis, ele usa um olho, enfim, é uma parada meio confusa, mas o que você precisa entender é que os romanos, eles se helenizaram e trouxeram para o panteão deles os deuses equivalentes aos dos gregos. E no caso, o Zeus dos romanos é Júpiter. E Zeus é o deus dos raios, né, e tal. E Júpiter também é a mesma coisa. E é ele quem faz essa dualidade. O Cronos, para os gregos, seria o lado mal, ou o lado do faça o que tu queres. E o Zeus seria o faça o que Deus quer. Aí essa é a dualidade dos gregos. Dos romanos é Saturno e Júpiter. No caso, quem representava a ordem divina, ou seja, aquele que traz a ordem, era o Júpiter. E nessa figura que vocês estão vendo, o Júpiter é o chefe de Estado. O chefe de Estado, ele tinha poder, inclusive, para mandar alguém morrer assim, e pronto, você tinha que morrer. E também, ainda aqui, era feito sacrifícios também, rituais, né? Só que eles sacrificavam, via de regra, eram bois. Aquele termo que a gente usa é hecatombe e tal. Hecatombe é o sacrifício ritual de 100 bois. E boi não era um animal muito comum em Roma não, né? Aí, bom, o que é que acontece? Respondendo a pergunta, eram os deuses governantes? A resposta é sim, para eles. Sim, os deuses eram governantes. E agora a gente vem para a parte derradeira dessa primeira aula, né? Jesus Cristo, o que muda com o advento do verbo encarnado? Eu não coloquei uma interrogação aqui. Era para ser uma pergunta, eu me esqueci de colocar isso na verdade no slide, né? Mas é uma pergunta, o que é que muda com o advento do verbo encarnado? O que muda, falando de maneira bem curta, assim, muda absolutamente tudo. Assim, a história dá um cavalo de pau de 180 graus, né? Porque o que é que acontece? Aquilo que estava acontecendo previamente ao dilúvio estava começando a se repetir de novo. Era um sangueiro desgraçado, um mata-mata de gente, por uma razão muito simples. Na história, a gente tem só duas constantes que a gente já verificou, né? Primeiro, com o passar do tempo, sempre aumenta o poder de poucos sobre muitos. Uma pequena elite sempre adquire cada vez mais poder, e mais poder, e mais poder. Isso aí, assim, aconteceu constante em toda a história. No entanto, foi mal aqui meu celular, que eu estou usando ele do webcam, sabe? Deixa eu aproveitar aqui para ver se tem alguma pergunta, antes de eu continuar. Rafa, e aí Rafa, beleza meu irmão? Valeu aí, eu vou continuar rapidinho. Senhores, eu peço por favor, compartilhem esta live aqui, me façam, ajudem esse seu amigo a continuar aqui postando, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá tudo ok aí, velho? Tô fazendo meio que um voo cego, não sei como é que tá. Ih, rapaz, será que travou? Pra mim tá parecendo que travou, hein? Eu vou continuar, se eu estiver falando sozinho agora lascou. Peraí, só colocar aqui, pronto, achei, deixa eu botar aqui, isso. O que é que muda com o advento de Cristo?
Como eu disse, a primeira constante da história é, com o tempo passando na história, sempre um grupo pequeno vai adquirindo cada vez mais poder sobre muitos. E é fácil de provar isso. Hoje em dia você pode, por exemplo, descobrir a intimidade mais íntima do cara, sei lá, aquele cara ele gosta de ver pornô com animais de madrugada. E você consegue descobrir isso, o Estado consegue descobrir isso com uma câmera posta no meio da rua. Ele faz um reconhecimento facial, vê lá e baixa todos os seus dados que tem daí do Big Data, e daí ele descobre coisas mais bizarras sobre você. E pode usar isso para te chantagear, para te reprimir, enfim. Nenhum governante da antiguidade sequer sonhava com esse tipo de hipótese. Ou seja, a quantidade de poder que pouquíssimos têm sobre muitos, hoje em dia, é impensável em comparação a antes. Essa é a primeira constante. E a segunda constante é o seguinte: sempre tem mais gente amanhã do que hoje. Não importa o que aconteça, não importa as mortes, não importa nada que aconteça nesse mundo até agora, nada que já aconteceu, fez com que a gente tivesse menos gente amanhã do que teve ontem. Isso nunca aconteceu. E o que é que isso implica? O que é que isso tem a ver? Porque é o seguinte: desobedecer às regras divinas, e isso cabe para todos os deuses, esses que eu citei anteriormente, ou até o Deus Criador, o Deus verdadeiro, é humano. A gente desobedece. A gente é fraco, a gente é falha, a gente é descendente de Adão e Eva, que falharam, né? E por causa disso, a gente vai pecar. E se a gente vai pecar, se a gente tem a mesma dinâmica que esses povos anteriores tinham, de sacrifício, de ter que sacrificar algo para poder dar para aquele Deus, para acalmar a ira dele, quanto mais gente, mais pecado. Quanto mais pecado, mais gente precisa morrer para remir os nossos pecados. Só que Cristo, ele é o próprio Deus que se faz homem, o Deus criador. Não um Deus de uma tribo específica, mas o Deus criador da realidade inteira. O Deus de todos os povos, o Deus universal. Ele se faz homem, vem para a terra, vem para interpretar, para atualizar, vamos dizer assim, não é negar o Antigo Testamento. Ele vem para trazer mais informação para que complemente aquele conteúdo do Velho Testamento. Ele traz essas informações, educa os seus apóstolos, faz milagres e se sacrifica em nome da gente. Com isso, ele rompe definitivamente a dinâmica do sacrifício. Porque qualquer sacrifício, basta você observar, não faz sentido algum eu fazer qualquer tipo de sacrifício em outro, exceto se for aquele sacrifício de ascese, um exercício de ascese. Eu vou fazer comigo mesmo. Eu não vou comer carne às sextas-feiras, como todos os católicos fazem. Eu não vou comer carne às sexta-feira. É um sacrifício que eu estou fazendo em mim e é um exercício de ascese, um exercício espiritual para me aprimorar espiritualmente. Isso é diferente. É diferente de eu pegar, um bicho, uma galinha e matar e botar numa encruzilhada com um prato de feijão, de cuscuz, né, que o pessoal faz aí, os pagãos. Qualquer sacrifício que você faça, ele se tornou supérfluo e até um escárnio com o sacrifício do próprio Deus, que ele veio e morreu pelos nossos pecados. Então os nossos pecados já estão remidos, já perdoou, não há necessidade mais de fazer esse tipo de coisa. E outra coisa que também inova, assim, que rompe toda essa barreira, é o seguinte: o cristianismo, ele é a primeira religião que explicitamente, você pode argumentar que no judaísmo já tinha isso implícito, ou de alguma forma, cabe interpretação, mas explicitamente o cristianismo é a primeira religião que deixa claramente o poder de César fica lá, ali do outro lado, e o poder de Deus fica ali do outro lado. A gente dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E o meu reino, o reino do Cristo, ele dizia, não é deste mundo, o meu reino é de outro mundo. Por isso até que tem uma hora que Pôncio Pilatos chega para ele e faz: "Ei, então, o rei e tal, então como é que pode? Por que eu não estou me abaixando para tudo?" Ele fala: "Meu reino não é desse mundo não, irmão. Meu reino é de outro mundo." E isso rompe a dinâmica, essa estrutura prévia que eu falei para vocês, do poder de Estado, o poder imanente, ser também o poder transcendente. Porque o Cristo separou isso. E ele também rompeu essa dinâmica das religiões de tribo. Ele não criou uma religião de tribo. Ele mudava o nome dos seus discípulos, como mudou o nome de Simão para Pedro, porque Pedro, tu és pedra, e é sobre ti que eu edificarei minha igreja. E o Pedro, que era um apóstolo, criou a igreja dele, que é a igreja universal. Universal em grego significa católico. Católico é literalmente universal em grego. Aí o Cristo fundou, através de Pedro, a igreja católica, e a partir daí a igreja deixou de ser uma religião de tribo, não é uma religião do povo judeu, não é a religião dos cananitas, não é a religião
dos sei lá o que. É uma religião do planeta inteiro. E esse fator civilizante que veio trazer esse rompimento da dinâmica do sacrifício, a separação do poder do Estado, isso a esquerda ela vem tentando juntar de novo. Na próxima aula vocês vão entender, eu vou apresentar para vocês que vai existir um pensador que vai aparecer após a queda do Império Romano, né? Porque a igreja, outro detalhe, a igreja é católica apostólica romana, por quê? Ela é católica porque vem de universal, não é a igreja de uma tribo específica. Ela é apostólica porque ela veio de um apóstolo, de Pedro, e ela é romana porque o Império Romano acaba se convertendo oficialmente ao catolicismo, né? Depois eu explico melhor isso. Por enquanto, para acabar aqui essa aula, o que você precisa entender é que a esquerda, vai vir um pensador chamado Marcos Varro, eu não sei se assim se pronuncia, que esse pensador vai dizer assim, ó, o Império Romano só caiu porque deixaram separar o poder divino e o poder de Estado. Se esses poderes estivessem juntos, dava pra gente manter a estrutura do Estado. Inclusive esse é o argumento do Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes ele diz que o Leviatã, que é aquele poder irresistível que vai conseguir unificar os povos, é um poder que tem que ser também, ele tem que ser totalitário, ele tem que ocupar cada esfera do pensamento humano, né? Perdão. E a esquerda, não só a esquerda, na verdade, né? A mentalidade revolucionária, que é essa mentalidade que visa combater ou que visa se voltar contra o poder de Deus, ela quer de volta juntar esse poder de Estado e esse poder sacerdotal. E você vê esse tipo de coisa aparecer. O que é que isso tem a ver com o nosso momento agora? Quando você mostra para a pessoa assim, ó, a realidade está berrando na sua cara aqui. Existem dados aqui que são incontestáveis. E, no entanto, você ainda assim se abaixa ao poder da autoridade. Quando você diz que quando vem um Estado, e primeiro ele começa a proibir que as pessoas vão para a igreja, não pode ir ninguém para a igreja mais. O cara fala, não, mas aí é para evitar o Covid-19 e tal, é pelo bem do povo, é para poder evitar o eclipse, por isso que eu vou ter que matar aqui umas pessoas e tal. Aí depois ele faz, não, eu agora, para evitar que vocês morram de Covid-19, eu vou proibir o culto online, por live stream, isso aqui que eu estou fazendo, não pode mais. Vocês acham ainda que isso tem alguma coisa a ver com evitar um vírus que, sei lá como é que se pega essa porcaria? Quando os caras chegam assim e fazem, eu vou soltar os presos da cadeia, que é para poder evitar o Covid e tal, você acha mesmo que isso tem alguma coisa a ver com evitar uma doença? Quando o cara chega e fala, não, eu vou aqui, a gente vai fazer um rodízio de carro e tal, vocês vão ficar igual uma lata de sardinha, todo mundo dentro do metrô e do ônibus e tal, para evitar o Covid-19. Quer dizer, vai aglomerar todo mundo. Veja, nenhuma religião, mesmo as mais primitivas e bizarras, como essas que eu citei aqui para vocês, todas elas respeitavam o princípio de identificação. A é A. Ou seja, eles podiam acreditar que chovia porque Tupã queria. Tá. Mas eles não podiam acreditar que chovia e era seco ao mesmo tempo que Tupã queria que chovia e ficasse seco ao mesmo tempo. Isso aí não dá. Porque ou você aperta um botão ou aperta o outro. Não dá para apertar os dois. Só que esse modelo de estrutura totalitária moderna está permitindo as pessoas admitirem duas ideias controversas ao mesmo tempo. O maior exemplo disso que eu dou agora, estou saindo um pouco do assunto porque já acabou o conteúdo. O maior exemplo que eu dou é esse negócio dessa máscara. Essa máscara não faz o menor sentido, cara. Isso é uma estupidez sem tamanho. O pessoal fala, não, mas é para se proteger, para evitar de você pegar a doença. Veja só, a gente está falando de um vírus, cara. Um vírus. Um vírus, ele parasita uma célula. Uma célula, você não vê a olho nu. Um vírus é menor que uma célula. Se você não vê uma célula a olho nu, um vírus é que você não vê mesmo. Eu tenho um spray de pimenta aqui, eu não estou com ele aqui, mas eu trabalho com isso, né? O spray de pimenta, ele é um pó com um gás dispersante. Você vê o pó, quando eu aperto, você vê o pó se espalhando. Se eu puser você numa sala de 4 metros, não de 2, porque não diz o distanciamento social, que é outra besteira, não serve para nada, isso é só para testar se você está submisso ao Estado. Eu te dou 4 metros de distância, uma sala de 4x4, eu boto você nessa sala e boto você com a máscara lá. Eu dou uma borrifada de meio segundo, eu te dou 30 segundos, você não vai aguentar ficar nessa sala. Porque a máscara não te protege de um pó, quanto mais de uma porcaria de um vírus. Mas para que eles demandam isso? Para testar o seu grau de submissão à autoridade terrena, à autoridade temporal. Só que quando você aceita cada coisa, eu costumo dizer de uma maneira obscena, mas é aquela que a pessoa entende mais fácil, sabe? Depois que a cabeça passa, o resto entra empurrando. Porque piroca não tem ombro, cara. É por isso, entendeu? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, porque como eu disse a vocês, eu estou fazendo um voo cego. Eu não sei como é que está aqui a live. E... Vamos lá. Tudo converge. Aqui, ó, tá legal, Max, tudo funcionando. Valeu, meu irmão.
Valeu, porque pra mim aqui deu uma travadinha, sabe? Tudo converge no sentido da constante histórica descrita por Bertrand Juvenel no seu clássico Do Povoar. História, não sei falar francês. Eu só vi aqui, croissant. Haja o que houver, façam os seus inimigos o que fizerem, o poder do Estado sempre cresce. Cresce quando centraliza, cresce quando se divide e se dispersa. Cresce quando faz e quando desfaz. Cresce agindo e cresce dormindo. Olavo de Carvalho. Perfeito, eu vou até curtir aqui isso aqui, que tá que eu pariu, cara. Esse meu amigo Rodrigo é foda mesmo. Mas é isso, rapaziada. Eu vou dar por encerrado aqui. Essa aula ficará disponível no Facebook. O Ronaldo Rodrigues perguntou. Sim, eu vou deixar ela ativa aqui. Vocês podem assistir depois, aí vai ficar postada, beleza? E é isso aí. Depois eu vou apresentar outra aula dessa, a segunda aula do curso, tá? E a terceira eu vou apresentar pelo site da Confraria do Vital, porque, como eu disse, o curso foi para a Confraria do Vital. Eu estou postando essa primeira aqui porque a primeira, infelizmente, a gente não teve como gravar. E a segunda também. É para deixar a primeira, a segunda e a terceira vocês vão assistir lá, beleza? Valeu, rapaziada. Um abraço para todo mundo aí. E é isso aí. Até mais.